A graça e a paz do nosso Senhor, meus amados irmãos, homens e mulheres de Deus, povo de Deus, nação santa, povo escolhido do Senhor, aleluias. Passando aqui, irmã Neide, nesta tarde, para deixar a gotinha da palavra para o meu e para o seu coração, porque a palavra primeiro alimenta a mim, né? Me alimenta, me dá força, me capacita, aleluias, para depois transmitir para vocês, para todos aqueles que estão sedentos e querem ouvir uma palavra da parte do Senhor. A gotinha da palavra nesta tarde, o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Em nome de Jesus, onde relata a história de Paulo e Silas que foram presos. Vou ler o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se levantaram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Só até aqui. Meus amados irmãos, homens e mulheres de Deus, você que está aí precisando de uma palavra, pedindo ao Senhor uma palavra de conforto, de socorro, eu tenho uma palavra nesta tarde para mim e para a sua vida. No capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 16, essa história vem sendo narrada lá desde o capítulo 16 até aqui, né, até o final desse capítulo, onde Paulo e Silas andavam ministrando a palavra do Senhor, evangelizando, missionando a palavra do Senhor, apresentando Jesus aos Filipos. E eles encontraram pelo caminho uma jovem que vivia já há muitos anos escravizada por seus senhores, era tida escravizada por obras malignas, espíritos malignos, né? Ela tinha o espírito de adivinhação, e com isso os seus senhores ganhavam, lucravam, viviam às custas, né? Do trabalho de escravidão, o qual essa moça exercia, sendo escravizadas pelos demônios. E assim adivinhava. E quem não tinha o Espírito de Deus, né, acreditava e tinha como se fosse, como eles acreditavam que recebiam mensagens proféticas, só que não eram espíritos de adivinhação. E Paulo e Silas, Paulo diz, sai dela em nome de Jesus. E eles expulsaram aqueles demônios, oraram e o Senhor repreendeu e aquela moça foi liberta. E os seus senhores, como ato de vingança, né, se iraram contra eles e levaram eles à praça, aos magistrados, aos homens da lei, e ali os acusaram de estarem causando desordem dentro da cidade de Filipos, e ali eles foram presos, né? Foram levados ao cárcere e foram presos. Mas aqui no capítulo 25, como eu li, né, relata que Paulo e Silas, não diz aqui, mas a gente eu deduzo, né, que eles disseram só nos resta adorar, né, e eles se colocaram em atitude de adoradores, que eles eram, né, quem realmente eles eram. A confiança, a fé deles permanecia firme no Senhor, e eles se colocaram em atos de adoradores, como realmente eles eram, e adoraram, louvaram, e diz o versículo, né, que Paulo e Silas adoravam, e perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se foram soltos e as prisões de todos. Os alicerces do cárcere se abriram, se moveram, e logo se abriu todas as portas e todos foram soltos.
Então, meus irmãos, o que eu aprendo com isso, com esta palavra que eu amo, eu já fiz esta oração determinado tempo, alguns anos atrás, por uma criança que estava oprimida e ela foi liberta nesta palavra. Qual de madrugada Deus me dava esta palavra e eu orava por esta criança e essa criança foi liberta. Então só nos resta, meus irmãos, crer que esse Jesus é o Jesus da cura, ele é o Jesus de milagre, ele é o Jesus que foi enviado pelo nosso Deus, por o nosso Pai, por o seu Pai, que enviou o seu único filho, se fez maldição na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a todos. E esse é o Jesus vivo, permanece vivo, esta palavra é viva, uma palavra que liberta. Quando eu creio, se ela estiver aqui fechada, essa Bíblia, ela não surte efeito nenhum, mas se eu abro e eu como e eu me alimento desta palavra de Gênesis a Apocalipse, esta palavra surte efeito na minha vida. A cada dia, a cada minuto que eu me deleito nesta palavra gloriosa, aleluias, se encanta, labarraço e canta. E esse Jesus é o Jesus que foi com Paulo e Silas, é o mesmo Jesus que eu sigo, que eu conheço, é o mesmo Jesus que você serve, eu conheço, o que você está à procura, então você encontrou. Se você está vendo esse vídeo, está à busca de uma palavra, você encontrou Jesus nesta palavra, em nome de Jesus. Então, creia tão somente que seja qual for o cárcere que você estiver, se for uma prisão física, se você cometeu algo e está preso, saiba que Deus é o Deus de perdão, Jesus é o Jesus que te perdoa, porque Deus já liberou o perdão, já enviou Jesus para se fazer maldição na cruz do Calvário por amor a mim, a nós, a você. Então, creia tão somente que o tempo determinado por Deus já está decretado para você sair desta prisão e ser liberto e ser instrumento nas mãos do Senhor aqui na terra. Assim como Paulo e Silas foram, e todos os seus discípulos e homens e mulheres de Deus que se fizeram como se deixaram ser e foram instrumentos nas mãos do Senhor. No nome de Jesus. Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus nos ajude a querermos sermos instrumentos para que assim possamos ser libertos. Seja qual for a prisão, se for a prisão física, Deus é o Deus, adore tão somente aí, busque, seja fiel, se arrependa amargamente de seus maus caminhos, louve e adore, apresente o coração quebrantado e contrito ao Senhor, porque esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele tem o poder de soltar os laços, as algemas, quebrar os cadeados, de fazer as paredes racharem, de fazer as grades se moverem, né? E se soltar, e Deus usar o advogado na terra e chegar e dizer: estás livre para a glória do Senhor. Se for uma prisão física, se for uma prisão espiritual, se o teu filho, tua filha, teu marido está oprimido em guerras espirituais, espíritos malignos, como esta moça era oprimida, Jesus é o Jesus que liberta. Ele libertou o endemoniado de Gadareno. Ele libertou de opressões malignas. Ele curou cegos, aleijados e mancos. Ele curou a mulher de fluxo de sangue. Ele curou a filha de Jairo. Ele operou maravilhas e opera até hoje. Este Deus é vivo, ele permanece no alto dos céus, clamando. Jesus permanece clamando ao Deus Todo-Poderoso em meu e em seu favor. E conosco está o Espírito Santo Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Receba nesta tarde esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus, seja fortalecido, seja alcançado, que o Senhor aquebrante o teu coração, encontre em ti um coração quebrantado e contrito, em nome de Jesus. Então somente louva, adora,
se rende aos pés do Senhor, come esta palavra que é viva e eficaz, e o Senhor Jesus te libertará. Seja qual for a prisão, seja qual for a guerra, seja qual for a tribulação do inferno, tá passando um avião, perdão, tô na cidade linda de Natal aqui, passando um avião em cima da minha casa. Estou trabalhando com o que tenho, mas estou aqui ministrando a palavra. E que o Senhor Jesus, Ele é o Deus que tudo pode. Deus, Ele tudo pode. Jesus, Ele tudo pode. Ele clama ao Senhor em nosso favor. Então, os grilhões são soltos. As paredes, elas racham. Os grilhões são soltos. As grades, elas se movem, elas se quebram. Os ferros cadeados são estraçalhados. Então, seja qual for a prisão que estás passando, seja qual for a guerra, seja qual for o grilhão, tão somente adora com teu coração quebrantado e contrito. Come esta palavra que é viva e eficaz. Seja liberto desta guerra que te persegue pelo poder que há no nome de Jesus. Eu já visitei preso, eu já visitei pessoas oprimidas em hospitais psiquiátricos, e são guerras terríveis, mas ali o Senhor me dava poder e autoridade. E teve um dia que eu visitei um rapaz em um hospital psiquiátrico, que naquele dia nós fomos determinados, eu e a equipe que foi comigo, e aquela pessoa foi liberta. Na hora que ele foi, o médico o chamou, nós determinamos em nosso coração que a gente ia e aquela pessoa ia sair naquele dia, e o psiquiatra mandou o chamar, o consultou e deu alta àquele rapaz. Até hoje, já faz 4 anos, ele está liberto para a glória do Senhor. Já visitei pessoas em prisões e essas pessoas estão libertas no nome de Jesus e para a glória de Deus. Seja qual for a prisão, que os grilhões sejam soltos, que as cadeias se movam, que as paredes se abalem, em nome de Jesus, e seja solto, seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Um cheiro no seu coração, que o Senhor te alcance e te liberte no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um cheiro no seu coração. Deixa a sua palavra de oração. Curta e comente e compartilha. Deixa a tua palavra de oração. Deixa o teu pedido de oração aqui, para que eu possa ver teu nome e colocar o teu nome no meu caderninho de oração. Um cheiro no seu coração, minha mulher jovem, você que me assiste de perto, de longe, que o Senhor Deus continue te abençoando e que alcance do alto dos céus e te dê vitória. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Um cheiro no teu coração. Fica na paz, nosso Senhor Jesus. Aleluias. Até a próxima. Gotinha da palavra.